geral. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. É uma alegria grande estar aqui com vocês nessa festa da leitura, da literatura, em que a gente completa, né? E E foi em agora eu não abril, estou na verdade. ouvindo nada aqui o que ela está falando. Gente, tem algum microfone aberto, tá? Você pode fechar, quem tiver aberto, quem não tiver, Camila se encarrega de fechar. Então dizer, voltando, né, à festa dos 29 anos do IEL, que esse ano não foi presencial, ano que vem será, porque serão 30 anos, então vocês se preparem, a gente vai fazer uma festa boa. A Thaís vai vir dos Estados Unidos para a festa, ela já me falou, né, Thaís? Tá, Com certeza. né? Ela mora lá, vai vir nos Estados Unidos, mas olha, é um feito, viu, gente? São 30 anos, né? 29 anos, vou dizer que são 29 anos agora, não é? De muita resistência, né? E muitas alegrias, né? É uma resistência grande e alegrias, né? Porque o Instituto Estação das Letras, agora Instituto, né? Ele é uma... Eu estou falando um pouco para quem não, também para quem ainda não conhece o Instituto, né? Nós somos um espaço, né, que não possui nenhum tipo de subvenção governamental, nenhum apoio de empresas, né? E isso já tem, né, 29 anos. E acho que fizemos coisas muito boas, né? Então, sempre eu gosto de comemorar. Eu acho que a idade a gente tem que comemorar, né? E tem que dizer a idade. Eu tenho amigos, uma delas está aqui, que eu não vou dizer quem é, que não gostam que se diga a idade. Eu digo, eu não tenho problema, não. Ano que vem, né, fazemos 30 anos e, e eu vou completar 70. Né? Então, duas festas para nós todos. Gente, eu queria dizer quais foram as motivações desse encontro em que a gente vai celebrar a leitura lendo, a literatura lendo, né? São 4 encontros, são encontros abertos, não é um curso, mas vou adorar ver todos vocês aqui nos 4 dias, porque eu vim preparada para dividir com vocês as alegrias que a leitura sempre me deu. Como eu não tenho aqui quem me apresente, e tem pessoas que talvez não conheçam um pouco do meu trabalho, assim, me conheçam como a coordenadora, a diretora do Instituto, né? É bom que, né, a gente um pouco se apresente, né? Eu sou formada em letras, fiz mestrado em teoria literária, escrevo livros, tenho alguns livros publicados, são 16 livros ao todo, entre ensaios, poesia, é, literatura infantil. Eu digo que eu vou virando uma autora bissexta porque eu demoro muito a publicar, mas é porque eu tenho muitas outras coisas, eu não tenho muito tempo, né, de reunir o meu trabalho, né? Então, também trabalho nas curadorias de vários projetos, né? Enfim, pelo Brasil, por aqui mesmo. E é isso, assim, é um resumão bem resumido, e criei, coordeno a Estação das Letras, que é fruto de um sonho e, e de um sonho de uma pessoa que se criou né, através dos livros, né? Essa é a minha história. Vim de um lugar pequeno, né, uma pequena cidade, vim com 18 anos para o Rio, já tem 50 anos que eu estou no Rio, tá? E, então eu queria, nesses encontros, dividir com vocês as leituras que me transformaram numa leitora, digamos assim, razoável, né? Tá? Porque nós sempre seremos leitores razoáveis, a gente nunca lê tudo que a gente quer. Eu tenho uma estante de livros que muitas vezes eu olho, é uma estante, mais um projeto de leitura do que um. Tem muito mais livros que eu não li do que eu li, né?
porque você está sempre acrescentando, vai tirando, e às vezes livros que você espera ler, não lê, vão ficando, né, numa pilha e você coloca na estante como uma dívida, e eu sempre olho para aquilo como uma dívida, né? É uma dívida comigo mesma, porque são livros que eu gostaria muito de ler e eu acabo não encontrando o tempo que eu gostaria. Mas o que que me chamou a atenção para a leitura, né? E você breve nisso, porque eu quero ler com vocês. É que na minha terra nós não tínhamos televisão, não tínhamos, era uma terra, é uma cidadezinha muito pequenininha, no início dos anos 70. Eu me criei, saí de lá em 73, mas nós não tínhamos TV, não tínhamos cinema, então o que restava para uma adolescente, uma criança numa casa que tinha livros? Ler. Tá? Tinha livros, então eu ia ler, e eu lia de tudo, e fui lendo, né? Uma grande parte dos livros da minha infância eram livros em espanhol, eu sou bilíngue, sou da fronteira, e estou destacando isso porque o autor que vai abrir as nossas leituras hoje é o Borges, né? Então, que é uma das. Então, eu estou aqui dividindo com vocês essas alegrias. E não são só alegrias pela alegria, pelo prazer. É a alegria de ter conseguido trabalhar naquilo que eu gosto, né? Realizar algumas coisas naquilo que eu gosto, tendo sempre o prazer de ler, né? É, e sempre esse meu trabalho sempre se transformando no meu lazer. Então, é uma mistura de trabalho, de lazer, né? Que a gente vai, quem é de letras, quem escreve, quem lê, sabe do que eu estou falando, né? É uma mistura disso, né? Então, eu hoje vou abrir o nosso encontro falando sobre o Borges um pouquinho. O Borges que diz o seguinte, eu estou com anotei aqui, ele diz uma coisa que para mim sempre foi muito clara, né? E que para algumas pessoas que não são ligadas em leitura ou em arte, né, pode parecer estranho. Ele diz assim: só na arte o real adquire seu verdadeiro significado, né? E eu acredito nisso, assim, é uma profissão de fé, não só com literatura, né, mas com arte em geral. Para mim, como é minha profissão, né, a literatura vem sempre um pouco antes de tudo, né? E ele ainda diz o seguinte, né? Ele diz que e qualquer contradição que essa afirmação possa assinalar, né? Que só na arte o real adquire o verdadeiro significado, qualquer contradição é o que falta para criar uma ideia completa de realidade. Olha só que bonito isso. Qualquer contradição que exista nessa afirmação que ele faz, né, é o que falta para criar uma ideia completa de realidade. Ou seja, é nas contradições que a arte, inclusive, aponta, né? Tá? É que a realidade acontece, se faz. Essa, para mim, é uma umas afirmações do Borges, né? Que é o nosso grande mestre, né? Mestre da modernidade hispano-americana. Eu falo hispano porque ele vai influenciar todos os países de língua espanhola e outros, né? Então, e é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Eu fiz um pequeno resumo. Você pode colocar, Camila? Aí a gente vai falar também brevemente dele. Enquanto a Camila não coloca, eu vou dizer mais uma afirmação do Borges. Eu estou aqui com várias, muito lindas. Os bons leitores são cisnes ainda mais negros e singulares que os bons autores. Vou repetir. Os bons leitores são cisnes ainda mais negros e singulares que os bons autores. Tá? Ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo algumas máximas do Borges para vocês. Então, aqui está o Borges, o nome dele é esse, Jorge Francisco Isidoro Borges, nasceu em 1899,
os pais, né, em Buenos Aires e morreu em Genebra, em 1986, tá? Tem os pais dele, né, o professor de psicologia inglesa, Jorge Borges Haslam, né? E a mãe, a Leonora Acevedo Soares, a mãe que foi a figura principal, né, da vida dele. Tudo girava e girou sempre em torno dessa mãe. E essa avó, né, que é inglesa, né, fez com que ele se tornasse bilíngue, né? Então ele é criado falando inglês. Não à toa, né, que ele tem também poemas, né, em inglês. Então pode tirar, Camila, pode colocar a próxima, tá? Aqui, acho que você passou muito, Camila. Desce um pouquinho, querido. Aqui, tá aí. Então, temos aí o poeta, o contista, crítico literário, tradutor, ensaísta, professor de literatura inglesa, conferencista itinerante. E essa história, né, de com grande erudição por influência familiar. É essa avó, né, que vai indicar as primeiras leituras, aprende a ler e escrever aos 4 anos, aos 10 publica o primeiro relato e sua tradução de um conto de Oscar Wilde. A partir dos 15, é vítima de cegueira progressiva. Então, esse autor, que é um ícone na América Latina, na América Hispânica, né, escreve, né, que escreveu tudo que escreveu, obra vastíssima, ele, né, fica cego aos 15 anos. Né? É vítima de uma cegueira progressiva, na verdade, não tudo. Ele vai para a Suíça, onde cursa ensino médio, continua, vamos lendo aí. Pode continuar, Camila. Camila, Oi, desculpa que caiu minha internet aqui. Só um minutinho. então aí você tem as idas, acho que é daí que continua, 1919, Camila. Pode baixar um pouquinho? Oi, Suzana, desculpa, parou um pouquinho aqui a internet, Tá. travou. É, é, é que você está subindo em vez de descer. Quer dizer, primeiro tem que descer, Camila. Não. Tá travando? Tá travando? A gente tá, pode subir, vai para a Suíça, 1914, só vai passando. Ah, eu vou descendo, no caso, então. Agora sim, né? Ah, tá. Aqui tá, agora chegamos. Ah, Tá, mora pronto. na Espanha, né? Colabora com jornais e revistas, volta a Buenos Aires. Ele foi bibliotecário na época que o Perón assume a presidência. Eu vou pulando um pouco isso tudo, tá? Diretor da Biblioteca Nacional, que é também um dos motivos, né? Ele fala sempre muito, a Biblioteca Nacional de Buenos Aires é quase um personagem de muitos dos livros do Borges, tá? Agora, umas breves notas, pode passar. Aqui, isso, pode ir, tá? Então, aqui alguns traços, né, do estilo, né, gêneros que ele publica, né, perfeição de linguagem, erudição, universalidade das ideias, realismo fantástico na ficção, beleza e rigor na poesia. A ficção do Borges ficou muito mais conhecida que a poesia. E a poesia dele, gente, é maravilhosa, fantástica, é um adjetivo ruim até. É uma das grandes poesias da América Latina. Aqui algumas notas, né? Tempo, espaço, amor, destino, realidade ilusória, ordem, caos, sonhos, reflexões, né? Bibliotecas, labirintos, espelhos, tigres, não está aí, tigres também, tá? Espelhos, né? Eu trouxe para vocês textos breves do Borges,
Um deles é esse aqui, vocês devem ter, inclusive, devem ter recebido agora há pouco no celular de vocês, tá? E ele é um texto que fala sobre o sonho como nosso inimigo. Os sonhos, né? Conforme como conforme é conhecido, né, sempre, né, é o mais antigo e complexo dos gêneros literários, tá? Porque nele, né, ele é habitado por todo tipo de narrativa e também por muita poesia. Então, é um gênero literário que não foi classificado pelo nosso Aristóteles lá na, na arte poética. Eu vou ler, depois nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Episódio do inimigo. Tantos anos fugindo e esperando, e agora o inimigo estava em minha casa. Da janela eu o vi subir penosamente pelo áspero caminho da montanha. Ajudava-se com um bastão rústico, que em velhas mãos jamais poderia ser uma arma, mas tão somente um báculo. Custei a dar-me conta do que esperava. A fraca batida em minha porta. Olhei, não sem nostalgia, meus manuscritos, o rascunho não terminado e o tratado de Artemidoro sobre os sonhos, um livro um tanto anômalo neste conjunto, já que não sei grego. Outro dia perdido, pensei. Tive que fazer força com a chave. Receei que o homem se despencasse, porém, deu alguns passos incertos, soltou o bastão, que não voltei a ver, e caiu vencido em minha cama. Minha ansiedade o havia imaginado muitas vezes, mas só então notei que se parecia de um modo quase fraternal com o último retrato de Lincoln. Seriam as 4 horas da tarde. Inclinei-me sobre ele para que me ouvisse. A gente pensa que os anos passam somente para nós mesmos, disse. Porém, eles passam também para os outros. Aqui nos encontramos, afinal, e o que aconteceu antes não tem sentido. Enquanto eu falava, ele havia desabotoado sobretudo. Sua mão direita estava no bolso do paletó, assinalava algo e eu senti que era um revólver. Disse-me então com voz firme: para entrar em sua casa, recorri à compaixão. Tenho-o agora à minha mercê e não serei misericordioso. Ensaiei algumas palavras. Não sou um homem forte e somente as palavras poderiam salvar-me. Consegui dizer: é verdade que há tempos maltratei uma criança, mas você já não é aquela criança, nem eu sou aquele insensato. Além disso, a vingança não é menos vaidosa e ridícula do que o perdão. Precisamente porque já não sou aquela criança, replicou, é que tenho que matá-lo. Não se trata de uma vingança, mas sim de um ato de justiça. Seus argumentos, Borges, são meros estratagemas de seu terror para que eu não o mate. Você já não pode fazer nada. Posso fazer uma coisa, respondi. Qual? Me perguntou. Acordar. E assim o fiz. Pode colocar no começo. Não, Camila, não, o disco não é. Por favor, isso, tá. Eu vou voltar aqui. Eu quero conversar com você sobre esse conto quer dizer, que trata, né, assim, sobre
o sonho e o sonho, um sonho determinado, não é? Em que vocês podem ver o personagem e o narrador, eles são quase a mesma pessoa, né? São a mesma pessoa, tá? E, e ao mesmo tempo, é o, o, o inimigo, desde Freud, né? É sempre, é também um personagem, não é? E queria conversar sobre esse texto, porque quando nós lemos a primeira vez que eu li esse texto do Borges, eu vim lendo e eu só percebi que era um sonho ao final, quando ele diz, né, acordar. E assim o fiz. Depois eu comecei a ler o texto de outro jeito. Eu comecei a pensar, por exemplo, nos sonhos, né? E como os sonhos eles se apresentam para nós, não é? Em geral, né? Como é que eles se apresentam? Alguém pode falar aí? O que seria uma narrativa de sonho? Qual o primeiro traço assim característico de um sonho? Um sonho qualquer, não necessariamente esse. Ele é fragmentado. Fragmentado, tá? Para mim é falta de lógica. Destituído de sentido, né? É. Né? Falta de lógica. Vamos anotando. Que mais? Não tem linearidade, a Karina falou aqui. Seria um alter ego? Pode, Seria um alter ego? pode ser, aí já é quase uma interpretação. Eu queria que você pensasse só no sonho por enquanto. Como é que são os seus sonhos? Uma imagem, Pode falar, Isaída. Fragmentado. Fragmentado. Lilian, você ia falar. Não a ver com esse conto necessariamente, mas nada é impossível, né? Num sonho você faz tudo. Hum, Você voa, isso. você E fala e continua vivo, enfim. A Karina, alguém falou que era preto e branco, ilógicos. Não sabemos que estamos num sonho. e também, e, desculpa, Suzana. Fala, Então, Beth. ok. E também ele existe uma linguagem. Você que é bilíngue, você pode sonhar, é como que você muda de um canal, então existe uma linguagem, e também a simbologia do sonho, que às vezes é recorrente. Uhum. Tudo tem uma razão, quer dizer, tem um simbolismo, né? Exato. Né? É uma lógica interna, ou talvez, claro, obviamente, subconsciente, né? Uhum. Alguém quer falar mais? Alguém? Suzana, Eles, não pode deixar. Você Fala, fala Lívia. de um lugar para o outro, assim, no espaço para o outro, de uma cidade para o outro, dorme num lugar, acorda em outro, um negócio doido. Tem uma questão temporal também, né? Os acontecimentos, assim, eles que parecem abarcar assim meses e anos, acontecem um minuto, né? Ô, Suzana, sabe o que eu acho? Às vezes a gente lê um texto, muitas vezes a gente não sabe que a pessoa que é um sonho, que você falou, né? Que você foi descobrir que era o sonho no final. Eu pensei a mesma coisa. Então, às vezes você lê um texto, um conto, uma coisa, você imagina que se aquilo é verdade ou não, e muitas vezes o autor coloca como, como fosse um sonho ou não. E eu talvez esse daí estaria colocando como se fosse um sonho, apesar da gente descobrir, eu descobri no final, né? É. Que mais, então? Eu queria falar. eu, Fala, Eu, Vânia. oi. Vamos fazer assim, Camila, nos coloca todos, por favor, para a gente se ver e para ver até a mãozinha de quem, para eu poder, porque eu fico aqui num cantinho. Fala, Estela, estou vendo a Estela com a mãozinha. é, eu vou classificar
meio provisoriamente, sonhos são multissensoriais, ou seja, os sonhos pode variar, quem é que está te contando as coisas. Às vezes você está vendo como um filme, às vezes você sente só, você sente uma sensação de afogamento, às vezes é só um som que vai te acompanhando e vai te perseguindo. Todos os sentidos podem ser os protagonistas para te relatar alguma coisa, para te contar alguma coisa. Eu estou pensando alto aqui, desculpa. Legal. Gisele, tá com a mãozinha, vamos lá. Eu vou falando com quem está com a mãozinha, tá, gente? Só para coordenar aqui. Vamos lá? Boa noite. O que eu sinto é a possibilidade das coisas acontecerem no onírico, né, no sonho. Por exemplo, a gente consegue voar, né? A impossibilidade do cotidiano no sonho, ele é sempre possível, né? E mesmo a questão da moralidade, né? É uma coisa moral, porque a gente muitas vezes se vê nua num sonho, né? Se vê. E é natural. Então, eu creio que a impossibilidade que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as convenções, no sonho a gente é totalmente livre. É diminuição assim do rigor, da censura, né? É Exatamente. livre, né? Tem A uma, liberdade, né? tem uma certa dramatização e a gente pode pensar assim que num sonho, é uma ideia, né? Num sonho, você é a plateia, você é o ator, você é o diretor, tá? E você é o autor do texto, tá? Então, pensemos num palco, né? Você é tudo isso, né? Você é tudo isso. Então, eu queria que vocês agora olha, eu vou pegar aqui as pessoas que estão participando e escrevendo. A Graziela diz é uma narrativa, uma história. A Lúcia Helena falou restos diurnos e desejos futuros. O Otto falou em associações livres. A Belkis disse que o sonho não é linear obrigatoriamente, tá? Eu não tô conseguindo ler essa aqui. Ele quer matar a criança interior, já é uma interpretação do próprio sonho que o Borges conta, né? Do próprio conto, né? Ele quer matar a criança interior, quem ele foi ou quem ele é e quando se tornou adulto. Aí a Marta pergunta, né? A Marta Lagarta, Borges sonhava em preto e branco, né? Também tem um predomínio também de imagens, né? Então pensem nisso tudo que nós levantamos sobre o que é o sonho, tá? E agora voltemos ao texto do episódio do inimigo. Queria que a Camila colocasse de novo o texto desde o seu começo. Então eu queria que vocês agora, relendo comigo, vocês pensassem que esse texto ele é um sonho que está sendo contado pelo personagem narrador, tá? Mas desde o início, ele tem as características do sonho. Estou falando tecnicamente, como é que o Borges trabalha essas características, como é que ele transplanta o sonho para o texto, né? O texto, para essa narrativa, é uma narrativa onírica, por excelência. Então, vamos começar, né? Episódio do inimigo. Tantos anos fugindo e esperando, e agora o inimigo estava em minha casa. Esse inimigo que não tem nome, vejam só, né? É qualquer coisa, tá? O inimigo pode ser qualquer coisa. No sonho, muita coisa e qualquer coisa, tá? Da janela, eu o vi subir penosamente pelo áspero caminho da montanha. Ajudava-se com um bastão rústico que, em velhas mãos, jamais poderia ser uma arma, mas tão somente um báculo. Então, é um inimigo, está subindo a casa, está subindo a montanha, não é? Auxiliado por um bastão, por um báculo, tá? Aqui a Lúcia Helena, esse inimigo me remete à morte. Vamos continuar. Custei a dar-me conta do que me esperava, a fraca batida em minha porta. Pensem bem, um inimigo
ele encerra, quando você encara um inimigo, ele tem, que de alguma forma, ele nos remete a alguém forte. O inimigo é sempre alguém que a gente supõe que seja mais forte que nós, embora às vezes saibamos que não é, né? Então, esse inimigo, ele sobe, ele já tem idade, ele já é, né, as velhas mãos, né? E precisa se apoiar num bastão, né? Num cajado, né? Que é o báculo que eles chamam, né? Num cajado, tá? Então, essa imagem do inimigo, ela não tem muito a ver com uma ameaça, né? Mas ele toma como uma ameaça. Vejam só a construção. Custei a dar-me conta, a fraca batida na minha porta. Ora, um inimigo não chega batendo fraco, né? Ele bate forte, ele arromba a porta. Então, é muito mais, alguém falou, né? A sensação do inimigo, né? Do que o próprio inimigo, certo? Estou falando agora de construção, de linguagem, tá? É a fraca batida em minha porta. Olhei, não sem nostalgia, meus manuscritos, o rascunho não terminado e o tratado de Artemidoro sobre os sonhos. Atenção, o livro que está na mesa dele de trabalho, né? O tratado sobre os sonhos. Um livro um tanto anômalo neste conjunto, já que não sei grego. É um livro que não tinha que estar ali, mas está. Ele não sabe grego, mas está. Então, isso também é o próprio sonho se realizando. Tive que fazer força com a chave. Aí você entra numa outra contradição. Tem um inimigo batendo na sua porta e você faz força para abrir a porta. Vocês entenderam as contradições, tá? Receei que o homem se despencasse. Então ele vai abrir a porta, faz questão de abrir, né? Receei que o homem se despencasse, porém deu alguns passos incertos, soltou o bastão, que não voltei a ver. Vejam só os sonhos, o cenário de sonhos em que as coisas elas aparecem e elas desaparecem, né? Que não voltei a ver e caiu vencido em minha cama. Então, de repente, ele abre a porta e já está na cama do personagem. Então, são elementos que nos remetem justamente a esses acontecimentos espaciais e temporais que não têm lógica no sonho, que se apresentam de repente. Ele não caminha até a cama, ele não abre a porta e na sala, não, ele já cai na cama. Suzana, você pulou uma frase, quando ele termina, que ele fala que já que não sei grego, fala uma coisa assim, outro dia perdido, pensei. Outro dia perdido, pensei. Sim, sim. Eu pulei para a segunda, né? Tem razão. Tive que fazer força com a chave. Receei que o homem se despencasse, porém deu alguns passos incertos, soltou o bastão que não voltei a ver e caiu vencido em minha cama. É o inimigo e que está vencido na cama. Minha ansiedade eu havia imaginado muitas vezes, mas só então notei que se parecia de um modo quase fraternal com o último retrato de Lincoln. Seriam as 4 horas da tarde. A Helena diz, e ele é mesmo mais velho, a Lucelena Cider. Inclinei-me sobre ele para que me ouvisse. Então, vejam só, o inimigo ele já está sobre o inimigo, ou seja, com todo o poder, né? Ele já está. A gente pensa que os anos passam somente para nós mesmos, disse. Porém, eles passam também para os outros. Aqui nos encontramos, afinal, e o que aconteceu antes não tem sentido. Ele está falando para o inimigo, sobre o inimigo, está deitado, tecnicamente, deitado, né? Enquanto eu falava, ele havia desabotoado o sobretudo. Sua mão direita estava no bolso do paletó. Assinalava algo e eu senti que era um revólver. Inclusive, os verbos
que ele utiliza, não é? São verbos muito vagos, né? Sentir, ele não vê. No sonho, são as sensações, né? Que são as rainhas, né? São as sensações nossas que reinam no sonho, né? Disse-me então com voz firme, peraí. E eu senti que era um revólver. Disse-me então com voz firme, para entrar em sua casa, recorri à compaixão. Tenho-o agora à minha mercê e não sou misericordioso. Ensaiei algumas palavras. Não sou um homem forte e somente as palavras poderiam salvar-me. Consegui dizer: é verdade que há tempos maltratei uma criança, mas você já não é aquela criança, nem eu sou aquele insensato. Além disso, a vingança não é menos vaidosa e ridícula do que o perdão. Precisamente porque já não sou aquela criança, replicou, é que tenho que matá-lo. Aqui um comentário da Cecília, né? Chamou a atenção que no início ele diz tantos anos fugindo e esperando. Exatamente, é a sensação do sonho. Você foge e espera, né? Precisamente porque já não sou aquela criança, replicou, é que tenho que matá-lo. Não se trata de uma vingança, mas sim de um ato de justiça. Seus argumentos, Borges, são meros estratagemas de seu terror para que eu não o mate. Você já não pode fazer nada. Posso fazer uma coisa, respondi. Qual? Acordar. E assim o fiz. Então, agora vamos voltar para enxergar o povo, tá, Camila? Eu queria, assim, né? Eu queria falar com vocês só para... Eu tenho mais textos do Borges, então vou me deter um pouco mais num, menos no outro, né? Com vocês, né? Então, você veja, ele encena aqui, quer dizer, uma dramatização, não é? É uma dramatização nessa história em que tem duas pessoas, um inimigo que chega e que, eu não me lembro quem foi que falou, que ele foge e espera, não é? Que o personagem foge e espera, tá? Mas você tem aqui, quer dizer, esse acordar nos remete, ora, é um sonho, então, tudo bem, não existiu. Não existiu. Só que tem uma coisa ali, né? É que, segundo Freud, né, todo sonho ele é uma realização disfarçada de um desejo reprimido, né? Um desejo de, né, nesse caso, né, talvez de se desculpar com o inimigo, esse homem que não tem nome. Agora, eu queria chamar a atenção justamente de vocês para a construção do texto, para vocês, de alguma forma, ficarem atentos sempre. Para mim, acho que nisso é que reside o prazer de um texto, gente. É quando nós percebemos, conseguimos ler de forma que nós percebamos o modo como o autor engendra o texto, né? O tipo de técnica que é usada. É interessante falar, por exemplo, de sonhos, claro, que a gente tem material para falar sobre os sonhos aqui imenso, não é? Mas é interessante também, quando a gente lê um texto, perceber, né, o que foi que técnica o autor usou para que nós chegássemos até o final acreditando na narrativa. Nós lemos inicialmente, pensem bem, vocês não concordam? Nós lemos como uma narrativa normal. Só depois, quando se fala que é um sonho, você diz, não, então é um sonho. Agora vamos ver como é que foi construída. Foi construída passo a passo, parágrafo a parágrafo, palavra a palavra, vocabulário a vocabulário, como um sonho. Tá? Aqui alguém diz, né? Sonhos são mirabolantes, né? Enfim, tem várias observações aqui sobre o sonho, né? Mas quando eu comecei a ler
né? Comecei a tomar mais intimidade com a leitura, claro, um pouco mais velha, né? Um pouco mais velha que eu falo lá para os 15, 16 anos, começou a me chamar a atenção, né? Desde cedo me chamava a atenção como é que o autor conseguia escrever, né? De tal forma que eu conseguia ler e acreditar no que eu lia, né? Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria, Cia, Diga, Lília. mas eu acho, eu não sei, eu não, eu para te dizer a verdade, eu não gosto de falar de técnica, sabe? Porque eu tenho uma certa, assim, não gosto dessa coisa de regra, técnica, não sei o quê. Sei lá, eu escrevo, né? Não sei se eu sou boa ou não, mas assim, para mim é uma coisa muito inerente, sabe? Assim, não é técnica, né? Mas assim, quem eu sou fascinada, que eu acho assim a coisa mais linda do mundo é o Gogol russo, que Uhum. você acredita em todas as coisas, todos os autores, basicamente, Bosch, todo mundo, Cortázar, mas assim, o Gogol, você acredita em tudo que ele fala e as coisas mais fantásticas, sabe? Assim, as coisas mais impossíveis do mundo, e você acredita piamente que tudo isso acontece, né? Então, eu acho que, não sei se é técnica, mas é a imaginação, né? É a imaginação, né? É a necessidade de acreditar na imaginação que Lília, salva. Lilian, mas não se fala não é uma fala, minha fala não é com relação à imaginação apenas. É claro que a imaginação ela vem antes, é claro que o assunto vem, né? A ideia vem, né? Imagino o Borges sentado, sobre o que eu vou escrever? Eu vou escrever então sobre, que é assim que as pessoas escrevem, né? Às É, vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, não é? Prova é que o sonho mesmo, que é uma narrativa, né? Ele ele vai né? ali, né? Ele vai Hã? colocando ali, cai na cama, não sei o quê, Isso, cai na cama, isso, ele está isso. deitado, está sonhando, né? Ele vai dando pistas. Mas assim, eu sei lá, não sei se isso é uma técnica. Sei lá. Não se sabe porque o Borges não está aqui para nos dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? É claro que não se sabe, isso que é uma leitura. E aí é uma leitura, Lilian, assim, de uma leitora que gosta de também, para além do assunto, não é? Para além do assunto das narrativas ou dos textos, eu gosto de pensar, porque eu gosto de escrever e aprender com o que eu leio, né? Pensar como é que aquilo, como é que foi engendrado aquilo, não é? E a gente tem, no caso do sonho, né? A gente tem é, basicamente assim dois tipos de sonhos, né? Um que são os sonhos da noite, né? Que são inventados pelo nosso inconsciente, que não são invenção, né? Eles são um quebra-cabeças de tudo que da vivência de cada sonhador, né? Os sonhos da vigília, que são as ficções, né? Você imagina que o sonho, acho que assim, desde dos sonhos mais proféticos assim do Oriente, não é? Da Bíblia você tem são motivos, né? Os sonhos são motivações, né? Até Kafka, vejam só, Kafka com os livros dele, o que ele escreveu são sonhos que ele escreveu na vigília. Tá, olha que interessante esse aspecto, né? Ele sonha, né? Isso sonhar, eu estou pensando de uma forma bem elástica, né? Toda pessoa que escreve é um sonhador, tá? Ele é um sonhador. Só que ele é um sonhador na vigília. Ele vai contar histórias, ele vai escrever poemas na vigília. E quando você dorme, existem os sonhos, né, que são inventados pelo sono.
que a gente pode pensar assim, tá? Então, assim, tudo isso para te dizer assim, que aí já é um modo de ler, um meu modo de ler. Eu gosto também de descobrir, né? E descobrir como as coisas são feitas. Até porque eu escrevo e quero aprender com elas. A gente lê para aprender com os autores, né? Não só o vocabulário, não só, mas aprender sobre a vida, né? Eu acho que a Estela quer falar. É, não, assim, nesse relato do sonho, eu identifico, sei lá, uma intenção de te, de te apresentar um relato lógico, como se ele estivesse vivendo uma realidade factual. Tanto que ele faz essa meta-referência, ele te induz a pensar que ele não entende nada de sonhos, porque o tratado que ele tem está em grego, Pois é, é né? anômalo ali, né? Como ele diz. É, porque ele não sabe ler, então ele não sabe nada do que tem nesse tratado. Qual é... Uhum. Enfim, fiquei intrigada com essa menção. Olha, o que aconteceu? Camila, você está aí? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos, Estão? alguém compartilhou uma tela aí, Ângela Camila, Costeira. Oi, Compartilhou Suzana, uma peraí, tela. que estão Ela travando deve... aqui. Peraí, só um minutinho. A Ivone quer fazer uma pergunta, falei, Suzana. Ivone, vai fazendo a pergunta que ela tira a tela dali a hora que for possível. Não, Pronto. 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 aproveitando o link da Estela, né, a fala da Estela, reiterando a fala da Estela, exatamente isso. Nesse texto, a gente não tem como identificar de início que é um sonho, Exato. porque o sonho, quando estamos sonhando, não existe a linearidade, né, começo, meio e fim, Uhum. né? E ele tem uma certa sequência. O que a gente observa numa releitura, numa terceira leitura, é que tem alguns elementos ali fantásticos, né? Da janela, a montanha, o bastão, e o bastão desaparece. E nessa. Há uma coerência, há uma sequência quando ele começa a escrever. Só ao final que ele comenta, né, relata que é necessário acordar, né, para resolver, concluir aí a situação, o desfecho. Mas o texto muito bem escrito e a gente não consegue perceber de Não. início que é um sonho. O mais interessante, eu acho, da narração, né? É que você lê e é só no final. E quando você vai reler, você vê que essa narrativa ela tem toda uma construção onírica, né? Que as coisas não têm tanto sentido assim, elas não se encaixam como esse início, né? Fugir e esperar. Quando a gente vai abrir uma porta num sonho, tem um ladrão atrás da porta e a gente vai abrir, né? É essa confusão, eu me vi muito nisso, né? Olha, então, a Silvia, fala, Silvia Namba. Eu acho que, com certeza, ele tem muita técnica para escrever os seus textos, porque a gente lê o produto final, mas com certeza ele deve ter escrito várias vezes, né? Vários textos, ele deve ter pensado muito para escrever, né? Esse produto final, os seus textos, né? Ele deve ter elaborado muito em pensamento também, né? Então, acho que com certeza ele tem muita técnica, ele estudou muito, né? Ele traduziu muitas coisas, ele leu muitas coisas, então eu acho que com certeza eu acho que existe muita criatividade, imaginação, mas eu acho que tem com certeza muita técnica
literária aí É, e magistral assim do Borges, né? Eu é. li alguns outros textos e realmente impressiona, né? Assim, a gente lê e é uma coisa que deve ter muita técnica aí, sim, né? Para ele ter elaborado. Como em outras áreas, né? Nas artes, por exemplo, de ver uma obra, você pensa que aquilo foi de primeira que o artista fez? Não, né? Ele fez muitas, por exemplo, um quadro. Você pensa assim, nossa, né? Que maravilha, que obra-prima, mas ele fez muitas, né? Pintou muitos quadros, fez muitas pesquisas, né? Para ter Claro. chegado naquele resultado. Então, eu É, acho que a gente lê aquilo, parece que ele escreveu aquilo lá, foi de primeira, mas não, né? Teve muito estudo, teve muita elaboração, pensou muito sobre aquilo, Silvia, né? Silvia, Então, sempre a gente costuma dizer, né, que por trás de um grande escritor existe um leitor maior ainda, tá? sim. Então, quer Então, dizer, não é à toa que por trás de grandes autores você vai ter assim grandes escritores, grandes leitores, na verdade, né? Um leitor maior ainda. A Karina quer falar, e eu vou pedir que seja a última intervenção, que eu vou passar para o próximo texto. Eu acho que eu preparei material demais para hoje. Vamos lá. Depois a gente volta, vai misturar essas coisas todas, tá? Karina, fala. Tá sem som, tá fechado. Pronto. Karina, eu acho que você está sem áudio. Tá sem áudio, Karina. Bom, enquanto a Karina. Ela está sem áudio. Só vou agora destacar aqui uma fala da Vânia. É a Vânia Alsalek que está aqui ou é outra Vânia? A Vânia. Ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, na verdade, não se trata de um sonho, e sim da narrativa de um sonho. Daí a lógica e a falta de lógica. É exatamente isso. Exatamente isso, Vânia. Exatamente. Daí a necessidade, né, de você não explicar, não é? Não explicar. Eu vou passar para o segundo texto, e aí depois, acho que ela caiu, a menina, né? Não vi ela por aqui mais, que estava Acho que pedindo. ela saiu sim ou caiu. Ou caiu. Bom, vamos lá, vamos passar para o segundo? Tá. Eu quis dividir esse Borges, que às vezes quase ninguém fala dos textos mais breves dele, né? Agora estou ouvindo? O disco, tá? É do Jorge Luiz Borges. Pode subir um pouquinho, Oi, tá? boa noite. Oi, Karina, voltou? Você caiu? Voltei, desculpa ter atrapalhado. Não, querida. Você pode guardar a sua pergunta ou ela é urgente? Posso, claro. Tá? Não, não era uma Então, pergunta, não, era só anota. um comentário. Então comenta para a gente seguir. O comentário era só que eu acho que o Borges tem tanta técnica dentro da escrita dele que eu reparei que ele colocou o nome próprio dentro do conto, né? Quando ele coloca no final do conto dizendo o diálogo com aquele inimigo, e ele se chama de Borges, né? Então existe um diálogo do inimigo com o próprio Borges. É como se ele tivesse lido tanto sobre os sonhos, e para quem estuda um pouco de psicanálise, sabe que a gente acaba ficando tão, às vezes, tentando entender o inconsciente, e é por isso que eu falei sobre essa questão. A gente quer entender, mas não tem provas, né, concretas. Então a gente dorme tentando entender, conversar com esse inconsciente. E aí eu acho que o Borges entrou nesse grande estudo, e aí no conto ele coloca um diálogo com ele mesmo, né? Tanto que ele Legal. coloca o próprio nome, mas
Era só esse Ele, comentário. o personagem e o narrador, né, que se confundem. Isso. Exato. Vamos É. pensar agora no disco, que é um outro conto intrigante do Borges. O disco. Sou lenhador. O nome não importa. A choça em que nasci e na qual logo haverei de morrer fica à beira do bosque. Do bosque, dizem que se estende até o mar que rodeia toda a terra e pelo qual andam casas de madeira iguais à minha. Não sei, nunca o vi. Tampouco vi o outro lado do bosque. Meu irmão mais velho, quando éramos pequenos, me fez jurar que entre os dois cortaríamos todo o bosque até que não restasse uma só árvore. Meu irmão morreu e agora é outra coisa que busco e continuarei buscando. Em direção ao poente, corre um riacho onde sei pescar com a mão. No bosque há lobos, mas os lobos não me amedrontam e meu machado nunca me foi infiel. Não calculei minha idade. Sei que é muita. Meus olhos já não veem. Na aldeia a qual já não vou, o que me perderia, tenho fama de avaro. Mas o que pode ter juntado um lenhador do bosque? Fecho a porta de minha casa com uma pedra para que a neve não entre. Uma tarde, ouvi passos dificultosos e logo uma batida. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto e velho, envolto em uma manta rasgada. Atravessava-lhe o rosto uma cicatriz. Os anos pareciam haver-lhe dado mais autoridade que magreza, mas notei que lhe custava andar sem o apoio do bastão. Não tenho lar e durmo onde posso. Percorri toda a Saxônia. Essas palavras convinham à sua velhice. Meu pai sempre falava da Saxônia. Agora as pessoas dizem Inglaterra. Eu tinha pão e peixe. Não falamos durante a refeição. Começou a chover. Com uns couros, armei-lhe uma cama no chão de terra, onde morreu meu irmão. Ao chegar à noite, dormimos. Clareava o dia quando saímos da casa. A chuva havia cessado e a terra estava coberta de neve recente. Caiu-lhe o bastão e me ordenou para que o levantasse. Por que hei de te obedecer? Disse-lhe. Porque sou o rei, respondeu. Acreditei o louco, levantei o bastão e entreguei-lhe. Falou com voz diferente. Sou rei dos Sections. Muitas vezes levei-os à vitória na dura batalha, mas na hora do destino perdi meu reino. Meu nome é Izeru e sou da estirpe de Odin. Eu não venero Odin, respondi. Venero Cristo. Como se não me ouvisse, continuou. Ando pelos caminhos do desterro, mas ainda sou o rei, porque tenho o disco. Queres vê-lo? Abriu a palma da mão, que era ossuda. Não havia nada na mão, estava vazia. Foi só então que notei que sempre a tinha conservado fechada. Disse, olhando-me com fixidez, podes tocá-lo. Já com algum receio, pus a ponta dos dedos sobre a palma. Senti uma coisa fria e vi um brilho. A mão se fechou bruscamente. Não disse nada. O outro continuou com paciência, como se falasse com uma criança. É o disco de Odin. Tem um só lado. Na Terra não há outra coisa que tenha um só lado. Enquanto estiver em minha mão, serei o rei. É de ouro? Disse-lhe. Não sei. É o disco de Odin e tem um só lado. Então, senti a cobiça de possuir o disco. Se fosse meu, eu poderia vendê-lo por uma barra de ouro e seria um rei. Disse ao vagabundo que ainda odeio. Na choça tenho escondido um cofre de moedas. São de ouro e brilham como um machado. Se me deres o disco de Odin, eu te dou o cofre. Disse obstinadamente, não quero.
Então disse: podes prosseguir teu caminho. Deu-me as costas. Uma machadada na nuca bastou e sobrou para que vacilasse e caísse. Mas ao cair, abriu a mão e viu o brilho no ar. Marquei bem o lugar com o machado e arrastei o morto até o arroio, que estava muito cheio. Aí eu atirei. Ao voltar para casa, procurei o disco. Não o encontrei. Faz anos que sigo procurando. Vamos voltar aqui para vocês agora, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em Odin, né? Odin. Eu falei Odin, mas acho que é Odin, né? Que é o deus principal do clã, né? Dos deuses germânicos. Uma história longa, né? Mas que tal esse conto? Ele tem alguma coisa. Parece mais sonho que o outro. Parece mais sonho que o outro. É verdade, é verdade. Ele tem uma coisa que é muito característica, né? Assim, são frases muito curtas, né? São parágrafos curtos, ele vai, né? Ele vai falando e contando essa, né? E qual seria Imagens em comum, né? Esse é, velho com bastão, velho com bastão, a batida na porta, essa coisa, né? É engraçado, tem muita coisa em comum, assim, que é muito comum nos contos do da Borges, atmosfera, né? essa atmosfera, tá? Ele tem o Livro de Areia, que é um conto maravilhoso, né? Que ele recebe um vendedor de Bíblias em casa e apresenta para ele uma Bíblia. É também um homem velho, né? Enfim, apresenta um livro que é um livro que você nunca lê a mesma página, você nunca lê uma só vez. Não, você nunca lê mais de uma vez a mesma página, tá? É interessante, é para vocês lerem depois. O Livro de Areia. Aqui, a Ana Cecília falou: o que achei mais intrigante, que é característico do Borges, não consegui. Espera aí, eu tenho que ver aqui. Ana Cecília quer falar, Ana Cecília? O que achei mais intrigante, que é característico de Borges, é que o disco tinha um só lado, exatamente. Estamos ali, estamos nisso. Tem eu acho que é o Círculo de Euclides, né? Não sei se tem algum matemático aqui, que justamente tem uma teoria, né, das coisas que só tem um lado, como o triângulo, o retângulo, o círculo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, o círculo euclidiano. Alguém aí? Eu acho que não, né? É da área da matemática, isso. Eu fui buscar isso depois que eu li algumas vezes, né, esse conto. A Rejane quer falar. Eu quero falar que eu senti o tempo inteiro um som de fábula nisso, com uma lição final que eu não captei, ainda estou digerindo, enfim, em que ele faz um assassinato, inclusive, a cobiça, os, os sentimentos extremos da humanidade estão todos aí, né? E no final ele não pode usufruir do seu crime. Tem uma lição de moral qualquer aí, não explícita, mas está aí. Isso me soou muito uma fábula. É uma fábula, é como uma fábula, né? Também é uma característica. O Borges trabalha muito com fábulas. O modo dele narrar, né, quase sempre como se fosse, como é que eu diria? Como eu diria, fabulístico, né? Uma forma de narrar, né? Em que tudo converge para uma espécie de moral, tá? De moral da história, né? E olha como as coisas se precipitaram. Começa, quer dizer, é tudo muito visual, repetido quase. O bastão que cai, vai devagar, quase parando e tal. Quando começa a ação propriamente dita,
é tudo muito, muito rápido. É tudo A muito ação se precipita, né? precipita, assim, provavelmente em pouquíssimas linhas, né? É uma técnica? Provavelmente é uma técnica, né? Porque ele nos cozinhou até aí. E aí, zoom. Mas certamente ele está falando da cobiça, né? As questões, né, relacionadas à cobiça, né? Mesmo de um homem que opta por viver sozinho lá no meio do mato, né? Mora numa choupana, só tem pão e peixe, mas aquilo que move, né, o mundo, né? Que é o dinheiro e tal. E E o ele tem processo de fama de convencimento. avaro, ele tem fama de avaro, né? E o processo de convencimento dele, porque ele de início acha que o outro é louco, né? A cobiça tem o poder de tirar um véu, real ou não real, enfim, e a loucura passa a ser totalmente verossímil, tanto que justifica um assassinato, né? Sem ganho, sem eu ganho. sempre que leio esse texto, né, eu penso sempre assim, que a riqueza do outro é do outro, ela não será jamais sua. Eu tenho uma forma de pensar, quer dizer, são vários modos da gente pensar, né? A riqueza do outro é do outro. E você não tira, mesmo que você roube, que você mate, ela não vem para, nunca é da mesma forma, nunca será, né? Você não será rei no lugar do outro. Ele é o rei. Morreu o rei, morreu o que o fazia rei. Talvez por isso o disco só tem um lado, né? Só tem um lado, exatamente. Exatamente. A Beth quer falar, depois tem outras pessoas querendo falar também. Concordo com a Rejane, eu vi uma fábula, inclusive parece que o nível não é da narrativa, mas da linguagem, ele usando frases curtas, não é? Pontuais, quase que um staccato, como se fosse um conto de fadas, ou não é fadas, mas uma fábula, né? E no nível é muito simples toda essa historinha que ele está nos contando. E eu vejo também o uso é que a gente eu não conheci o conto, então merece sempre uma leitura, releitura, 3, 4 vezes. E ele, inclusive, eu peguei, acho que ele utiliza mais de um tempo verbal, então, como se aquilo não tivesse terminando, aquela ambição, aquela cobiça, né? E também as contradições. Como é que aquele lenhador vai ter aquele cofre com moedas? Não era ele que tinha? Ele uma coisa. ofereceu, ele comprou o disco. Como? Ele comprou o disco, mas na intenção de matar, né, também, né? Ele comprou o disco na intenção de matar e aparece aquelas moedas. Então, eu acho que ele também trabalha muito o elemento da surpresa, não é? Ele está sempre surpreendendo você no enredo, na narrativa, e o conto final dele tem sido uma surpresa também, né? Pelo menos nesses 2 contos que você apresentou. A cobiça não compensa, e a cobiça não é daquele que é rico, não é daquele, mesmo no ser mais humilde, né? Então, uma coisa universal, como se fosse uma coisa universal. Então, eu acho que a leitura que a gente faz da narrativa do Borges pode ir ad infinito. A gente pode passar a noite falando, né? Isso é verdade, isso é verdade. É isso, Suzana. Estela, vai lá. Você. Tá. É o seguinte, gente, eu abri o arquivo que a Camila mandou para a gente aqui no chat, então eu fui ouvindo a Suzana, mas eu posso também ir e vir no texto, né? Então, eu queria fazer o seguinte comentário. No mundo real não existem coisas de um lado só, né? Na abstração da matemática, elas existem na folha de um papel. Exato. Mas no mundo real, as coisas têm várias dimensões.
E no início do conto, ele que está se apresentando como um cara modesto, de pouca cobiça, de poucas ambições, ele diz que ele já não vê. E, na verdade, ele não vê esse objeto. E aí que eu acho que a gente entra no campo do fantástico, porque ele só diz que a palma da mão do velho estava vazia, mas ele toca e sente uma outra Fechada a coisa. palma. Ele Né? usava a mão Ele fechada. sente uma outra coisa, ele sente o frio e vê um brilho. E é essa coisa que não existe, fria, que brilha, que o enlouquece, que o leva a sentir tamanha cobiça que ele chega a matar. Isso é que eu acho que é o mais intrigante. Agora, quanto ao cofre, gente, a gente não sabe se ele tem cofre. Ele diz que tem um cofre para ver se o velho resolve abrir mão com um trocadilho e dar o disco para ele. Não, mas a gente não sabe se ele tem grana. É isso. Legal. Clarissa, Eu acho que eu tenho um interesse um pouquinho diferente dessa discussão. Eu queria saber um pouco da construção do texto. Acho que você levantou uma pergunta na leitura anterior, como é que é a técnica, como é que é essa construção, e aparece nesse texto também. Eu acho que eu não estou tão interessada na interpretação, porque abre muitas possibilidades, mas o mérito do escritor, o que é que ele, qual é o talento dele, né? Onde está? É pelo uso dos termos, é pela construção? Eu queria saber um pouco mais da construção mesmo do texto, né? O que tem que é tão singular, o que é tão específico dele? vamos colocar aqui o início do texto, Camila, um pouquinho, para a Clarissa e para todos aí, eu não sei. Vamos lá. Tá? Vocês vão ter aqui, primeiro é um texto muito breve, né? Você tem um e que como o outro também, né? Como o outro também, tá? É um texto breve em que ele vai trazendo você para o texto através de imagens. Então, esse ponto, tá? Vejam só, sou lenhador, ponto. O nome não importa, ponto. A choça em que nasci, na cova irei de morrer, fica à beira do bosque. Bom, ele não explica nada, mas ele explica tudo quando ele coloca você diante de fatos. São apenas fatos, não tem mais ninguém, e são fatos que você vê pelos olhos do narrador, que é a primeira pessoa, é o lenhador que está contando. Tá, Clarissa? Então, assim, isso vai fazendo a narrativa, que é breve, crescer. Tá? Ela cresce em tamanho, em imagens que vão sendo colocadas uma ao lado da outra na sua frente. E você continua a ler. Esse é o andamento da narrativa dele. Tá? Imagem que você pode dizer, ele está descrevendo. Não, ele está falando de questões. Quando ele, por exemplo, lá no final, vamos. Se você for reler, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que é a minha ladainha nos cursos, que eu dou um curso aqui, que é o Formação em Mediadores de Leitura, e Rodas de Leitura, em que eu sempre digo que a melhor leitura é sempre a releitura. Vocês percebam que reler é que é o mais importante. A primeira leitura não é nada, não quer dizer nada. Vocês vão ver assim, são frases muito curtas. Eu quero que você vá, Camila, lá no finalzinho, no último, nessa segunda parte, assim, pode subir? Você pode subir aí, vai indo, vai. Depois dessa primeira, vai lá. Vamos indo. Aqui eles travam esse diálogo, né? Eu queria mostrar para você como é que
Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouco. Camila, sobe mais um pouquinho, só um pouquinho mais. Assim, e aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Né? Aí você tem esse diálogo dos dois, tá? Que é o momento em que a cobiça, né, toma conta do lenhador, né? E ele e a narrativa meio que se precipita, né? Tá? Você começa a pensar, ele vai matar, mas é só no final, né? Disse ao vagabundo que ainda odeio. Olha só, é uma narrativa que continua no presente, que é também outra força narrativa. É alguma coisa que não terminou, tá? Em todo o tempo, a narrativa não terminou, ele segue procurando o disco, tá? Então, o que faz, né, você continuar a ler, continuar a apostar na leitura dessa história que é fantástica, né, uma história fantástica, incrível, meio história de fadas, né, pelo avesso, que tem um assassinato aqui muito explícito, né, tá? Então, você vai... isso é que faz com que a narrativa ela tenha essa intensidade, tá? Que você experimenta quando lê, Clarissa, tá? Certo? Mesmo só terminando aqui, porque eu queria mostrar o que está ali. Vamos lá para o final, tá? Aqui, para o final. Disse obstinadamente, não. Disse ao vagabundo que ainda odeio. Na choça tenho escondido um cofre de moedas. São de ouro e brilham como um machado. Se me deres o disco de Odin, eu te dou o cofre. Disse obstinadamente, não quero. Então disse, podes prosseguir teu caminho. Deu-me as costas. Uma machadada na nuca bastou e sobrou para que vacilasse e caísse. Mas ao cair, abriu a mão e viu brilho no ar. Veja só, ele resume o assassinato numa machadada. Ele não diz, peguei um machado e tal. Não, é um período que marca a morte, o assassinato, é só isso. Depois ele fala que arrastou, aí ele, de alguma forma, e aí eu atirei. Ao voltar para casa, procurei o disco. Não o encontrei, faz anos que vivo procurando. A história não termina. A história da cobiça não termina. Uma coisa que me chamou a atenção na construção também, Suzana, foi aqui, um pouquinho mais para cima, Camila. Mais para cima um pouquinho, Camila. Que tem um só lado. Né? Sim. Que nada no mundo tem um só lado. Logo no iniciozinho do conto, ele fala que o bosque, dizem que o bosque rodeia, mas eu nunca foi lá. Lado. Eu nunca vi o outro. Não, ele fala, Isso, nunca vi o eu outro nunca lado. vi o outro lado, exato. Então, para ele, o bosque só tem um lado. Então, ele faz a ligação, quando ele constrói lá na frente, então ele acredita perfeitamente nesse disco que tem um lado só. Para ele faz todo sentido. Então, nessa coisa da construção que você fala, né? Da coesão do texto, que ele vai dando as dicas também. E, ao mesmo tempo, são elementos para que quem lê faça as milhares de interpretações que a Clarissa falou. Você vai por vários caminhos, mas aí ele vai usando essas técnicas, jogando elementos assim, salpicando no texto, uma frase aqui, outra ali, e que vão abrindo opções de interpretação. Isso. Olha, vamos ali, que eu acho que a Maria do Rosa Dória que fala. A Rosinha. É a Rosinha que está aí? Querida. Esse nome eu não... Sou eu, Suzana. Diga. Não, eu estava pensando aqui que é interessante também ele dizer, quando ele caracteriza o personagem, né? Porque ele fala
sou conhecido como avaro, né? Lá atrás, exato. E ele fala, mas o que um pobre lenhador pode, né, acumular, pode querer e tal? E depois, né, ele diz que tem um cofre, né, mostra a cobiça. Então, é interessante essa contradição, né? O que como ele está querendo se apresentar, né? E como ele se revela. Eu achei rico, mas eu não sei se eu estou no caminho do que a Clarissa, né, perguntou. Na verdade, eu acho que é mais no caminho Não, eu não quis sei, assim, da interpretação, né? evidentemente que nesse encontro assim você não pode abarcar toda. Ela fez uma pergunta bem específica e tem muitas coisas para você explorar aí dentro, né? Em termos de construção, por exemplo, construção narrativa, né? Não é possível quase. Isaída, fala, você que está aí com a mãozinha. A gente tem pouquinho tempo, viu? Tá, Passou vou meio ser rápido breve. demais. Hã? Vou ser breve, muito breve. Eu penso que, assim, finalizando mesmo o texto dele, eu fiquei intrigada com o círculo que realmente ele fechou, o círculo vicioso, né, que nunca vai terminar, porque ele continua procurando e acaba não usufruindo do cofre que ele tem, né? Eu acho que toda a realidade que ele constrói é em torno dessa ideia, né? De assim, Exato. a gente está tendo sempre a ganância e não usufrui, né? Nossa, a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei assim muito fascinada com ele, fascinada pela modo como ele consegue encerrar essa ideia, né, da ai, olha, a Ariadne de Portugal, amanhã é Cortázar, amanhã não, semana que vem é o Cortázar, né, e outros, Sérgio Santana também. Gente, olha aqui, Beth, você quer falar? Eu vou ter que. Rapidinho, rapidinho, eu vou só fazer um comentário, Suzana, que eu acho que essa frase aqui é reveladora, tá? Dos instintos assassinos dele. Sim, qual Olha é? aqui, te digo, no bosque há lobos, mas os lobos não me amedrontam e meu machado nunca me foi infiel. Olha o que ele faz com o machado. Eu Exato. gostei muito, tá bom? É só isso. Maravilha. Silvia, Maravilha. querida, brevemente que a gente vai passar para um próximo para se despedir, porque o pessoal já começa a sair, que é 8h30 já, mas eu não queria deixar de mostrar 2 textos pequenos, para eu querer me despedir com esses 2 textos de vocês, tá? Para a gente, Só ia falar semana que vem, da continuar. construção, que uma vez eu ouvi falar sobre o conto, né? Que é essa coisa de você tá falando, fazer uma construção de alguma coisa que parece que é uma coisa e no final dá aquela surpresa, né? Ser uma coisa assim mais inesperada e dar um final que seria mais chocante, assim. Eu acho que é nisso que ele é mestre, assim, né? Você espera, não está esperando talvez aquele final, né? E aqui nesse conto eu acho que é isso um pouco, né? Ele parece que lenhador, não sei o quê, humilde e tal, e chega no final, é aquela coisa meio impactante. A gente sabe que vai ter a morte, mas na verdade ele não quer falar da morte, né? Ele quer falar da natureza humana, que é essa coisa mais chocante assim, não ser da ganância só, mas essa natureza mais cruel, né? Que a gente até espera, nós mesmos esperamos assim, se ele vai achar, né, o tal do disco, né? A gente tem essa crueldade, né? Ele vai achar o disco, ele vai ficar com o disco, e até ele fala, né? Tô procurando até hoje, né? E a gente tem aquela coisa, né? Ele achou o disco, ele vai ficar com o disco, o que ele vai fazer, né? Nós temos isso, a gente O fica mais esperando, né? interessante é a gente perceber que nós também, né? Nós somos um pouco esse lenhador.
porque a gente fica sabe? lá, ele vai voltar lá para pegar o disco, ele vai Mais conseguir, brutal. né? É, Então a gente tem essa é isso crueldadezinha, aí. né? Então Eu é aquele vou. impacto, né? Temos um pouco daquele lenhador em nós, né? É isso aí. É o conto, né? Essa construção do conto muito bem feita, né? Que ele faz. Daria para a gente falar sobre construção de conto assim, porque o conto tem muitas peculiaridades, né? Muitas, né? Primeiro, ele está preso sempre, é um acontecimento, alguém, o, o autor, ele se fixa num elemento apenas, num acontecimento, né? Não é como romance, né? Como vocês sabem, quem já ouviu falar, quem já leu literatura, quem estuda, né? O romance é como uma árvore, né? O, o contista ele vai e pega assim, um galho da árvore e desce, tá? Ele desce a um assunto, ele leva a fundo um determinado galho dessa árvore, tá? Então, o que faz a força do conto é justamente porque ele se prende, né, a um elemento e explora em todos os sentidos, né? Ele sai por onde o leitor quiser. Não tem conclusão. Vocês reparem que eu não estou preocupada em concluir nada nessa leitura. Nem aqui no disco, nem lá no episódio do inimigo, e nenhum outro, porque não há o que concluir. Então, cada um sai pela porta que quiser. Isso é o conto. A magia do conto justamente é essa. É que ele não é como um romance, principalmente os romances mais tradicionais, né? Que eles começam, eles têm um princípio, um meio e um fim, e algum tipo de conclusão, né? Alguém morreu, foi preso, né? E tal, pronto, e fechou. O conto, principalmente o conto moderno, o contemporâneo, né? Agora vamos ao próximo texto, que só para ler, para vocês saírem, e tem mais um poema que eu gostaria muito de dividir com vocês, tá? Eu vim dividir os textos, alguns textos foi dificílimo trazer, e eu queria trazer pequenos textos, né? Eu já vi que vou ter que limitar minhas ambições na aula que vem. The Unending Gift, o presente infinito. Adoro esse texto, eu sei de cor, tanto em espanhol quanto em português, mas não vou me atrever a falar de cor, tá? Um pintor nos prometeu um quadro. Agora, em New England, sei que morreu. Senti, como outras vezes, a tristeza de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, porque são imortais. Pensei num lugar prefixado que a tela não ocupará. Pensei depois, se estivesse aí, seria com o tempo uma coisa a mais. Uma das vaidades ou hábitos da casa. Agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor, e a ninguém vinculada. E seria a ninguém vinculada. Existe de algum modo, viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque na promessa há algo de imortal. Não sei se ficou para vocês a história, né? Essa história desse quadro, né, que é prometido e que o pintor morre antes de dar, né? E ele pensa, morreu. Aí ele diz, né, só os deuses podem prometer que são imortais. Aí ele achou que perdeu, depois ele diz, não, na promessa há algo de imortal. Ele agradece ao pintor Jorge Larco e diz, a intenção, né, vale a intenção, como se diz, né, comumente, tá? Então, a gente vive num mundo cheio de intenções, né? Eu sou gaúcha, né? Eu brinco muito que eu digo que os cariocas, eles se encontram, eles dizem assim, vamos nos ver, tá, vamos nos ligar, não, a gente vai encontrar, vamos ver, né?
E aí, outro dia, alguém falou isso para mim, eu pensei no texto do Borges, eu falei, não, é um desejo real, então faz de conta que eu vou encontrar com ele ou com ela. Os cariocas têm muito disso, né? São mesmo, é carioquice mesmo, né? É mais um desejo que a pessoa tem de prolongar aquela conversa num lugar, ela diz, não, aparece, a gente se vê, né? Então, esse texto é um texto de uma profundidade incrível, eu gosto demais, quis dividir com você. Vamos passar para um poema, é um poema muito bonito, eu gosto muito, que é a arte poética. Também meio que tenho na cabeça todo o texto, mas vamos marcar. Olha que linda, Soraya. Vamos sim, mas a gente está marcado para terça-feira que vem. Olha lá, passa lá em casa, um convite aberto. Legal! Que beleza! Eu vou ler com vocês esse poema, um belo poema sobre a arte poética, a arte de fazer poemas, mas ao mesmo tempo eu acho que também a arte de viver e tudo mais que vocês quiserem colocar aqui dentro. Uma das coisas importantes da leitura, gente, é que nada na literatura se fecha, certo? Nada se fecha. A literatura é um campo aberto. Claro que você não vai inventar que um texto se passa num circo quando ele se passa na montanha, numa choupana. Não, não é assim. Mas quando se pensa em interpretar textos como aquele professor horroroso lá da escola, pedia para você interpretar e fixava numa resposta única, né? É um horror o que se faz, ainda se faz na escola isso hoje. Eu vejo que eu tenho neta com 16 anos e ela fica doida com a história da interpretação, né? Então, uma das coisas que a gente sempre tem que saber, né, é que não existe isso, né? Um texto ou um poema é tudo que nós quisermos que ele seja, porque ele se dirige a todos e a cada um em particular. Esse é um elemento importante para a gente saber, tá? Então, eu vou ler aqui. Olha, um concerto dos netos. Até a próxima, querida Thaís. Vamos lá. Arte poética. Fitar o rio, feito de tempo e água, e recordar que o tempo é outro rio. Saber que nos perdemos como o rio e que os rostos passam como a água. Sentir que a vigília é outro sonho, que sonha não sonhar, e que a morte que teme nossa carne é essa morte de cada noite que se chama sonho. No dia ou no ano, perceber um símbolo dos dias de um homem e ainda de seus anos, transformar o ultraje desses anos em música, em rumor e em símbolo. Na morte, ver o sonho, ver no ocaso um triste ouro, tal é a poesia, que é imortal e pobre, a poesia retorna como a aurora e o ocaso. Às vezes, pelas tardes, certo rosto contempla-nos do fundo de um espelho. A arte deve ser como esse espelho que nos revela nosso próprio rosto. Contam que Ulisses, farto de prodígios, chorou de amor ao divisar sua Ítaca, verde e humilde. A arte é essa Ítaca, de verde eternidade, sem prodígios. Também é como um rio interminável, que passa e fica, e é cristal de um mesmo Heráclito inconstante, que é o mesmo e é outro, como um rio interminável. Vou ler a primeira parte dele em espanhol para vocês sentirem o gostinho do espanhol, porque traduzir poesia não é fácil. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. Quero ver todo mundo, tá? Vamos ver aqui agora. Aí, vamos lá. Gente, obrigada, tá? Por estarem aqui, por me darem essa oportunidade de dividir as leituras, tá? Muito bom, foi muito bom, foi muito Por bom. último, eu Nossa, já vou ficar feliz, tá? Se foi útil para vocês, eu já vou ficar feliz, nossa, tá? Gente, até terça-feira, bastante. que vem, nos encontramos aqui com a poesia, com o Júlio Cortázar e mais autores. Eu vou tentar ser mais breve, né? Tem muita coisa para dividir com vocês, então não sei como é que eu vou dar conta, tá? Em 4 dias, mas a gente dá, a gente experimenta um Tchau, pouquinho. pessoal. Até. Até logo, querido. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Suzana. Boa Obrigada. noite, boa semana, gente. gente. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa Maravilhoso. noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Iel. Agora. Parabéns mesmo. Parabéns para o Iel. Vamos cantar Parabéns. parabéns. Muito obrigada. É. No último dia, vamos Parabéns. e cantar parabéns, tá? Muito obrigada. Tá bom. Beijo para todos. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite.